Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Obrigado, Lara. Saudade, muito bom ouvir sua voz aqui conosco. Queridos, momento de graça do nosso culto é podermos ouvir a palavra do nosso Deus e sermos por ela edificados, termos o nosso coração acrescido. Ouçamos então a Deus, o Deus que concede a nós a sua graça nessa noite. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Josué. Josué, no capítulo de número 7. Hoje pela manhã, o reverendo Jailson pregou sobre a graça de Deus manifesta na vida de Raabe e como ela e sua casa foram salvos da destruição que aconteceu em Jericó. Nessa noite eu quero pregar no capítulo 7 de Josué. Nós estamos seguindo o plano de leitura anual da Bíblia da nossa igreja. Então, se você ainda não tem, ao sair do templo, ali fora nós temos um estande, pegue um plano de leitura e comece a ler, e vai acelerando a leitura, e você vai alcançar o livro de Josué. Então, nós estamos seguindo nas nossas meditações, nas nossas reflexões, na ministração da palavra, conforme o texto da nossa leitura, do nosso plano de leitura, ou do dia ou da semana. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto. Antes de ler o texto do capítulo 7, eu quero ler com os irmãos o capítulo 6, dos versos 15 a 20. Josué capítulo 6, dos versos 15 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, bendito e santo, nós nos apresentamos na Tua presença nessa noite. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Nós Te louvamos e Te adoramos na beleza da Tua santidade. E agora nós Te suplicamos, Senhor, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, ó Deus, que seja pela nossa compreensão racional, que seja tocando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, mas transforma-nos pelo poder da Tua palavra, ó Deus. Impacta-nos pela verdade do Teu Evangelho presente no texto, ó Pai. E assim, através do Teu Espírito Santo, saiamos todos daqui cheios de Ti. Jubilosos, ó Pai, por termos ouvido a Tua palavra, compreendido a Tua mensagem e prontos para praticá-la no nosso dia a dia, sendo desafiados por ela mesma. Ó Deus, faz assim conosco. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Cláudio, eu vou trocar. Som. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma história belíssima, que, creio eu, todos os irmãos conhecem, se não a ampla maioria, a conquista de Jericó. A ordem do Senhor para o povo foi, a partir da ação de Josué, iria a Arca da Aliança,
os sacerdotes à frente da Arca da Aliança, e à frente dos sacerdotes que estavam na frente da Arca da Aliança, outros sacerdotes que levariam cornetas feitas de chifres de carneiro ou de cordeiro. Eu quase trouxe um chifre hoje para tocar aqui para os irmãos. Eu falei, não, para não escandalizar ninguém, vou só contar que eu tenho lá em casa. E também porque não é o que eles usaram. O que eles usaram era um chifre de carneiro pequeno. O que eu tenho em casa é um chifre de antílope, que não é um berrante. Fazia parte da cerimônia judaica como a convocação, a santa convocação do povo a congregar-se ao redor da tenda da congregação. É um chofar, que é um chifre de antílope de 1 metro. Então, os irmãos vão escandalizar se eu tocar um chifre de 1 metro lá. O pastor está tocando um berrante na igreja e tal. Se eu tivesse um de carneiro, eu tinha trazido, mas o de carneiro eu não tinha. Então eles saem tocando com chifres pequenos. Eles dão uma volta por dia e tocam a trombeta e o povo fica em silêncio. O povo vai atrás da arca. E fazem isso durante 1 semana. No 7º dia, eles fazem novamente o ritual ordenado pelo Senhor. Só que agora não dão uma volta apenas, eles dão 7 voltas. Em silêncio, apenas ao som das trombetas. Na 7ª volta, ao som das trombetas, Josué ordena ao povo, agora grite. E com o grito, e com a trombeta, e com o marchar do povo, as muralhas caem ao chão. Armados com suas espadas, eles tomam a cidade. A cidade é tomada, ela é destruída com tudo que havia dentro. E tudo é tudo, para o escândalo de todos, tudo é tudo. Está no versículo 21 do capítulo 6. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Ouro, prata, utensílios de grande valor, farão parte agora do tesouro do Senhor, vão para o tabernáculo de Deus. Raabe e sua família, Raabe a prostituta, como foi bem enfatizado hoje na mensagem de manhã, foi a única salva juntamente com a sua família. Enfim, o povo chegou na terra prometida, o povo conquistou a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque, a Jacó, ao próprio Moisés, que só viu de longe a terra. Agora, pela ação de Josué, forte e corajoso, eles tomam a terra para si. Deus cumpre a sua promessa, dando a terra ao seu povo, aleluia! E então, nós chegamos no capítulo 7. E no verso 16 em diante, no capítulo 7, o texto nos diz: então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu a sorte sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora: o que fizeste, não me ocultes. Vamos ler juntos o verso de número 20, todos juntos? Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Assim é porque a lista que ele contou para Josué foi grande. Verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O verso 18, no momento da conquista, havia dito no capítulo 6, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. No capítulo seguinte,
A danação veio sobre o povo de Deus, e o povo como um todo sofreu, porque um homem, Acã, resolveu desobedecer a ordem de Deus, pela cobiça no seu coração. Veja que o pecado é o pecado da desobediência. Ele desobedeceu uma ordenança divina. Vez ou outra, é isso que acontece nas nossas próprias vidas, no nosso próprio coração. Somos tomados pela rebeldia do nosso tempo, pela sensação de que nós somos senhores da nossa história, de nós mesmos, e temos o direito de conduzirmos a nossa vida como bem quisermos. Somos crentes, vamos à igreja, oramos, lemos a Bíblia, cantamos na hora do louvor, cantamos os hinos e ouvimos as mensagens pregadas pelos nossos pastores, mas na hora de tomarmos decisão, Deus é colocado em segundo plano, e nós tomamos as decisões pelo nosso próprio coração. Eu não digo apenas as decisões grandes, ou as grandes decisões que tomamos na nossa vida, mas eu cito os exemplos mais simples da nossa vida. Quando recorremos a Deus somente no momento de dificuldade, nós desobedecemos a sua ordem de buscá-lo em todo o tempo. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós sabemos o bom resultado que teremos ao final, nós dizemos, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me abençoando, e nos esquecemos que mesmo em meio às lutas e às provas, Deus continua ao nosso lado, e mesmo as lutas e as provas são instrumentos nas mãos de Deus para a nossa correção, para a nossa instrução. Nestes mesmos momentos de dor, precisamos e devemos dar glória a Deus, tributar a Ele honra e glória. Somos convocados por Deus a louvá-lo em toda e qualquer situação, mas nós, na nossa autonomia, no nosso senso de independência, nós buscamos a Deus quando queremos, conforme a nossa conveniência, ou explicitamente desobedecemos a sua ordem, sendo seletivos nos textos que lemos na Bíblia e adaptando conforme a ocasião. Não pensou Acã, nosso irmão, não pensou Acã na mensagem que Josué havia dito ao povo como ordem dada por Deus? Não testou Acã o próprio Deus? Veja, se de toda a nação, em meio a uma guerra, com uma cidade sendo tomada e sitiada, pegar uns negocinhos no meio de uns trapinhos ali, em uma capa, bonita a capa, mas cheia de pó, dos muros caídos e da cidade incendiada, ninguém iria perceber. Pegar um punhadinho de ouro, não vai dar em nada. Deus não vai ver. Ou se Deus vê, Ele não vai fazer grandes coisas. Ele não vai, nada muito grande, nenhuma punição tão severa. O problema é que o pecado de Acã fere toda a nação. E o preço foi altíssimo. O preço da desobediência foi altíssimo. O início do capítulo 7 nos narra essa história. Sabemos que o pecado foi de Acã, sabemos qual foi o seu pecado, mas a consequência para o povo foi ferrenha. O início do capítulo 7 nos diz assim, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. O texto nos diz assim: prevaricaram os filhos de Israel em que? Nas coisas condenadas, na ordenança que Deus havia dado de não tomar das coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ponto. Olha para o pastor, queridos, olha para este pastor que vos fala nessa noite. Nós nos acostumamos, sobretudo como evangélicos, a um Deus gracioso, a um Deus bondoso, a um Deus de braços abertos, prontos a nos acolher. Agora escute-me, isso é verdade. Deus nos ama tanto que não olhou a nossa condição de miséria. Todos nós, nas nossas prostituições, reverendo Jailson bem ressaltou pela manhã, não somos melhores do que Raabe, embora talvez a prostituição do nosso coração não seja como a dela, mas são outras. Pecamos contra Deus e Deus não olhou a multidão dos nossos pecados, mas nos encontrou. Enquanto estávamos perdidos, glória a Deus, isso é verdade.
mas isso não anula a ira de Deus contra o pecado. Imagine que a sua desobediência diária, semanal, mensal, anual, coloque aí o seu pecado, aquele pecado, fere a majestade, a honra e a santidade de Deus. Então imagina o peso que é o seu pecado perante um Deus que nunca pecou, nunca cogitou o erro e o pecado. Agora, estamos nos aproximando da Páscoa. Imagina o peso desse pecado que não recai sobre nós. Por graça, glória a Deus, mas recaiu sobre Jesus. Agora imagina que toda vez que nós pecamos, Jesus não morre novamente. Ele já morreu de uma vez por todas, por todos os pecados. Mas isso ofende o sacrifício que foi feito por ele. É como se nós disséssemos para Deus: Deus, ok, o Senhor me salvou, muito obrigado. Mas com o meu pecado eu digo: Deus, obrigado pela salvação, mas não tem problema uma ofensinha a mais, uma ofensinha a menos. Não soa absurdo? Não soa absurdo? Devíamos lembrar disso antes de pecar. É claro, pecamos muitas vezes por omissão, mas e aqueles pecados deliberados? Que nós sabemos que estamos errando e ainda assim cometemos o erro. Queridos, devia soar um alarme na nossa consciência, nosso coração deveria se pôr em polvoroso, deveria começar a bater mais forte, a tal feita que nós disséssemos: para tudo, eu não posso pecar. O Filho de Deus foi posto na cruz por causa disso. Eu não posso ofender a morte de Jesus. Eu não posso ofender o sacrifício vicário naquela cruz. Não posso. A maior parte das vezes não é isso que acontece conosco. Continuamos sendo desobedientes e a ira de Deus continua se acendendo. É claro, Deus não pode olhar para o reino e dizer: ok, reino, eu já te salvei por graça mesmo, então agora... Ainda mais você que é pastor, vou fazer o quê? Vou ter que, tudo bem. Não, Deus continua triste com o meu pecado, embora o preço já tenha sido pago. Deus continua se entristecendo quando Ele não é posto em primeiro lugar na minha vida. Deus continua triste comigo quando eu deliberadamente digo: Deus, fica aí porque eu escolho pecar. E se o meu pecado e a santidade de Deus não podem ter comunhão, quando peco, eu me afasto de Deus, eu me distancio da sua santidade. É como se repelíssemos essa santidade de Deus, maculados pelos nossos pecados. Por isso, um princípio reformado que nós defendemos e do qual nós jamais devemos abrir mão, também acho que não devemos abrir mão dos outros, mas do qual nós nunca devemos abrir mão, é começarmos o nosso culto suplicando o perdão do nosso Deus, dizendo: Senhor, eu reconheço que sou falho e pecador, e que somente pelo sacrifício de Jesus é que eu posso me apresentar diante de Ti. Perdoa-me pelos meus pecados, e aí nós nomeamos alguns, aqueles que nós lembramos, e até os da minha omissão, e assim, meu Deus, me recebe, não porque eu mereço, mas pela Tua graça. Nós não podemos perder esse princípio, queridos. O problema é que toda a nação está afetada pela ira. Como eles foram afetados, o texto continua. Capítulo 7, do verso 2 até o 5, diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, Josué, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Imagina a cabeça dos espias. Acabamos de destruir a grande cidade de Jericó. Os muros acabaram de ruir. O que é Ai? O que é Ai perto de Jericó? O texto continua, verso 4. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Ponto e vírgula. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A derrota do povo faz a anteninha levantar. A derrota do povo soa o alarme.
Nós acabamos de derrotar Jericó. Como perdemos para Ai? Alguma coisa aconteceu. O coração do povo então é quebrantado. Irmãos, isso também é graça. Isso também é graça. Obrigado, Senhor, porque não nos deixas entregues à nossa própria sorte. Obrigado, Senhor, porque não nos deixa na cegueira do pecado. Deus permite que o povo perca uma batalha para que eles voltem para si mesmos e pensem: o que há de errado no nosso meio? Quisera Deus que o nosso coração fosse sempre assim, como água. Durante vários anos da minha adolescência, eu orei assim ao Senhor: meu Deus, me dá um coração como água. Que bom seria, queridos, se nós tivéssemos essa mentalidade: Senhor, me dá um coração como água, que se esparrama, que escorre pelos dedos. Aquela água, você abre a torneira, coloca a mão, e a mão vai se esvaindo pelos dedos. Meu Deus, me dá um coração assim, sensível, pronto ao arrependimento, pronto a uma autoavaliação, a uma reflexão interna, para que eu viva sempre a sua vontade. Queridos, é necessária a derrota do povo, para que na reflexão eles percebam como eles pecaram, como o povo se distanciou e confiou em si mesmo. Mas pastor, veja bem, o problema não era do tal do Acã, o problema não foi o roubo de Acã, ou a desobediência de Acã, como isso fere e atinge todo o povo. Olha o que Josué faz como representante desse povo em sua contrição, a partir do verso 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Agora olhe para o pastor. Meu querido, a promessa de Deus para a nação tinha sido: vocês entrarão na terra que eu lhes dei por promessa, por herança, conforme havia prometido. Vocês vão entrar nessa terra e viverão conforme os meus planos. E aí ele deixou, e nós acabamos saindo do plano de leitura de Deuteronômio, ele deixa todas as instruções. Moisés fala repetidamente sobre as instruções. Vocês viverão assim, e ao viverem assim, as nações olharão para vocês e verão que vocês creem num Deus verdadeiro, pelo seu modus operandi, pela sua ética, pela sua conduta, pelas suas relações interpessoais, pelos seus cultos, pelo serviço que prestam no tabernáculo, pelas suas conquistas, enfim, pela nação como um todo, e toda a representação que a nação fazia, que a nação de Israel fazia, como povo eleito de Deus. A vida de vocês vai refletir o meu nome, as nações olharão e glorificarão o meu nome. Olha a preocupação de Josué. Deus, nós perdemos, fomos derrotados. Veja como pesou para Josué, guerreiro, para o Josué com a roupagem da conquista militar. Viramos as costas, o povo correu fugindo, teve que dar as costas para o seu inimigo e foi perseguido por ele. Senhor, o que vai ser do seu nome? Agora, pensa na nossa vida, porque enquanto é a nação de Israel, aquele povo todo lá está morto. Mas somos nós aqui que estamos vivos. E se o Espírito Santo inspirou essa palavra, ela é para nós. Como deve pesar isso no nosso coração? Como povo de Deus, que somos, individualmente ou coletivamente, não damos glória a Deus. Não representamos aquilo que Deus esperava de nós. O que será do nome do Senhor?
É claro, nós podemos dizer, Deus vai continuar sendo Deus, porque Ele é Deus independente do que nós fazemos. Mas o que será do nome do Senhor, por parte daqueles que olham para nós, esperam ver em nós uma palavra de Deus, uma postura bíblica, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo em meio à agonia, uma palavra de sinceridade e de verdade em meio à mentira, uma palavra de honestidade em meio à corrupção. O que será do nome do Senhor, quando aqueles que se chamam pelo seu nome, têm que dar as costas para o inimigo, porque foram pegos em erro? Queridos, o pecado de um homem representou o pecado da nação, e feria a própria imagem de Deus que essa nação deveria representar. Assim é com cada um de nós. Quando nós resvalamos o nosso pé, quando nós não olhamos com cuidado a orientação de Deus, ou como disse na introdução, quando nós selecionamos as partes da Bíblia que nós vamos seguir ao nosso bel prazer, dando vazão aos nossos interesses. Quando nós não nos dedicamos à vida cristã como deveríamos nos dedicar, e assim traduzimos ao mundo o nosso querer, no nosso afã de sermos vistos, e não mais a glória de Deus. No verso 10 vem a resposta do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Verso 11, Israel pecou e violaram a minha aliança. Poderia muito bem Josué dizer, Deus, peraí, o senhor é Deus, te respeito porque o Senhor é Deus, mas espera lá, Israel pecou, vírgula. Mas Josué tem a consciência, por ser um homem de Deus, assim como foi o profeta Daniel. Daqui a pouco nós vamos olhar como Daniel interpreta uma situação muito próxima, do povo estar desviado da vontade de Deus. Assim Josué se levanta como representante do povo, e precisa ouvir de Deus, a nação pecou. Pode parecer aos nossos olhos injustiça, quando Acã pecou e a nação como um todo teve que pagar. Agora, irmãos, você sabe bem o que é isso. Você sabe muito bem o que é isso. Basta que algumas centenas, quantos milhões de brasileiros nós somos? Basta que algumas centenas de homens corruptos roubem a nação, para que toda a nação sofra. Irmãos, nós temos vivido e sofrido com isso. Veja, queridos, a nação sofre pelo peso do pecado. Irmãos, se entre nós, Igreja Presbiteriana de Brasília, se entre nós habitar pecados, pecados escondidos, pecados ocultos, pecados guardados individualmente no coração dos membros dessa casa, nós, como corpo, sofreremos. Ou pela palavra sisuda que o pecador sempre terá, ou pela divisão, ou pela briga, ou pela contenda, ou pela politização das nossas relações. Irmãos, nós precisamos vigiar em todo o tempo. O pecado individual se torna o pecado da nação. O pecado de um membro deste corpo, Igreja Presbiteriana de Brasília, se tornará o pecado da igreja. O meu pecado tem consequências para toda a comunidade. O pecado do pastor afeta as ovelhas, o pecado das ovelhas afeta a igreja. Uns somos afetados pelos outros. Precisamos, portanto, irmãos, como queridos do Senhor, salvos pela graça que nos alcançou, todos nós pecadores, sim, todos nós pecadores, precisamos zelar pela nossa conduta, precisamos zelar pela vida cristã, precisamos zelar pela vida comunitária. O pronto arrependimento, a pronta confissão, para que prontamente sejamos curados pelo Senhor e assim possamos viver em harmonia. Essa, infelizmente, não é a comunidade dos santos. Estamos no processo da santificação, mas ainda somos a comunidade daqueles que caminham dia a dia lutando contra o pecado. Por isso ele não pode ser oculto, ele precisa ser confessado para que sejamos
perdoados. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9. Vamos a Daniel. Olha o que diz Daniel no capítulo 9. Homem santo, reto, justo diante de Deus, profeta do Senhor, caminhou com Deus. Abre aqui para mim. Homem santo, reto, justo, caminhou com Deus, estava com Deus, foi fiel. Nós conhecemos o texto de Daniel. Agora, olha a oração que Daniel faz. Ele não se exclui. Daniel, capítulo 9. A partir do verso 4. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Palavras do profeta Daniel. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Vamos ler juntos o verso 7? Vamos juntos? A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. O texto continua dizendo assim: aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Vamos juntos agora, todo o verso 8, todos juntos? Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Talvez não seja o seu pecado, mas talvez devamos ser como Daniel. Senhor, nos perdoe. Ao invés da autojustificação, que talvez seja um dos pecados mais atrozes, porque começamos a nos julgar superiores, ao invés dessa autojustificação, deveríamos nos colocar no bolo, deveríamos nos compadecer do pecado alheio, devíamos tomar a dor alheia e dizermos: Senhor, o pecado da igreja é o meu, o pecado da nação é o meu, Senhor, perdoa-nos, Senhor, vem sobre nós com o teu perdão e com a tua graça. Parece que quando nos colocamos no lugar do pecador e confessamos, inclusive, o nosso pecado como parte da nação, ou como parte deste corpo, como parte deste povo, nós começamos a entender melhor o que é sofrer pelo pecado, o que é ter sobre si o peso do pecado. E então, com isso sobre os nossos ombros, nós podemos com propriedade, ou talvez como fez Josué, com os trapos, com as cinzas sobre a cabeça, dizer: Senhor, perdoa-nos, Senhor, o que será do teu nome? Senhor, ajuda-nos. E possamos suplicar com propriedade. Às vezes não fazemos isso, queridos, porque o pecado é do outro, porque o trem é do outro lá, problema dele. Eu, graças a Deus, tenho guardado a fé. Mas quando eu me compadeço com a dor do outro, com o pecado alheio, com a fragilidade alheia, não o julgo, mas tomo como se fosse meu e digo: irmão, vamos caminhar juntos, eu passo a sentir a sua dor. Então eu tenho a capacidade de suplicar pelo perdão. Queridos, que bênção podermos ser convencidos pelo próprio Deus do nosso pecado e do nosso erro, seja ele individual ou coletivo. Que bênção, queridos, sermos alcançados pela graça do próprio Deus, que nos convence em si mesma de que nós não somos merecedores de nada, e que a nossa força não conquista Jericó, e que a nossa força não abre portas de emprego, e que a nossa força não vence doenças, mas é na força dEle, é pelo poder dEle que atua em nós, é pela ação do seu Espírito no nosso coração, e por inúmeras vezes, e você poderia testemunhar, como eu certamente poderia testemunhar, a derrota se torna a nossa maior vitória. Obrigado, Senhor,
porque nós nem sempre vencemos. Obrigado, Senhor, porque nós nem sempre ganhamos. Como pastor eu digo, não é uma pregação que nós estamos acostumados a ouvir no arraial evangélico. Porque nós gostamos de ouvir aquilo que faz cosquinha no nosso coração, irmãos. Nós gostamos de ouvir a pregação ufanista que diz que a gente vai vencer. Pois deixa eu te dizer como pastor, nessa noite, muitas vezes você vai perder. Glória a Deus por isso. Porque na derrota, Deus nos mostra que nós precisamos depender dEle, que a força não é nossa e que toda vez que nós lutarmos na nossa própria força, a vitória não será plena. Teremos pequenas vitórias, pequenas conquistas, mas não estaremos submissos a Deus. Obrigado, Senhor, porque em meio à derrota, me convences do meu pecado, produz pelo seu Espírito Santo arrependimento no meu coração, e me permite ter o coração como água que se esparrama diante de ti, porque só a partir daí eu posso ter o processo seguinte. Diz assim a palavra do Senhor, no verso de número 13, dispõe-te, a palavra de Deus para Josué, dispõe-te, Josué, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Santifica o povo, separa esse povo. Hoje na escola dominical, na nossa classe de adolescentes, na nossa classe da UPA, nós falamos um pouco sobre isso, embora estivéssemos tratando de 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 14 em diante. Então, embora estivesse falando de Timóteo, havia um nível ali de busca por Deus, e esse nível era o máximo, a excelência. Paulo instruindo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha e que maneja bem a palavra da verdade, que é o Evangelho. Timóteo, seja excelente, em todo o tempo, seja excelente. Interessante porque a discussão ali, mas embora isso fosse uma outra pregação, mas a discussão ali é de um monte de gente que está dentro da igreja, sobretudo agnósticos, que estão dentro da igreja e vivendo ao seu bel prazer. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não seja assim. Tome outra atitude. Timóteo, você precisa se destacar pela excelência da sua vida perante Deus. Josué, segundo a palavra de Deus, levanta esse povo. Povo de Deus, precisamos nos santificar. Precisamos dia após dia nos separarmos ao propósito de Deus. Para honrarmos o nome de Deus, não passarmos por humilhação, situações vexatórias, diante dos inimigos da fé, diante dos inimigos de Deus, diante daqueles que zombam da nossa fé, daqueles que zombam da verdade da palavra de Deus e do Evangelho, nós precisamos nos santificar. Não tem outro caminho, não é de pregação em pregação, não é de culto em culto, é no processo de santificação. É na busca diária, é no joelho dobrado, é na oração constante, é na vigilância constante, é na meditação da palavra de Deus. Santificando-nos dia após dia, nós honraremos o nome daquele que nos chamou para si, daremos glória a Ele e viveremos a sua verdade. Deus arrancará de nosso meio, do nosso meio, nós como corpo, nós como nação, e nós individualmente do nosso próprio coração, todo o pecado que o ofende. Irmãos, eu te conclamo nessa noite, busquemos a face do nosso Deus. Ele não exige a santidade de nós, porque nós somos réis mortais. Não, Ele exige a santidade de nós, porque Ele quer ter comunhão conosco, porque Ele quer, como Deus Emanuel, estar presente entre nós, ou como diria a nação de Israel, porque Ele quer tabernacular, porque Ele quer estar metido no meio do seu povo, porque Ele quer morar entre nós. Por isso Ele nos chama, meu povo, se santifique, se separe,
se consagre, porque eu quero ser o seu Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Se você puder, se ajoelhe onde você está. Eu acho que é um momento bem oportuno, apesar do incômodo dos nossos bancos. Mas se você puder, também não se sinta constrangido de forma alguma a isso, você é livre. Mas se você puder, eu acho que é momento de nós fazermos essa oração assim. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor, ó Deus. Ó meu Deus, é possível, Pai, que em algumas circunstâncias, como Tiago diz, a cobiça se aloje no nosso coração. E depois que ela faz morada, o pecado se aloja em nós, ó Pai. Por isso mesmo ele vai dizer, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes uns vossos prazeres. Deus, nós não queremos ser assim, Pai. Ó Deus, nós queremos viver em santidade, porque queremos ter comunhão contigo. Agora, individualmente, ó Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, de cada um dos meus irmãos que estão aqui, e os meus pecados, inclusive, ó Pai. Meu Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, não nos deixa viver como escravos, tendo sido já libertos pelo sangue de Jesus que nos alcançou. Não podemos viver assim, ó Pai, então perdoa as nossas faltas, os nossos erros, e santifica-nos, ó Pai. Nós queremos ser consagrados a Ti, nós queremos viver para o Senhor. Meu Deus, nós queremos honrar o Teu nome, que o Teu nome não seja razão de vergonha, ó Deus, mas de honra, de glória, de majestade, sempre onde estivermos. Nós não queremos manchar a glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, como povo, como Igreja Presbiteriana de Brasília, ó Pai, se há pecado entre nós, meu Deus, lava-nos, purifica-nos, como corpo, ó Pai, como corpo do Senhor, nos santifica. Ó Pai, nós queremos brilhar a Tua luz na cidade de Brasília, no nosso país, para as nações do mundo, ó Pai. Por isso eu te peço, em o nome de Cristo Jesus, santifica-nos, porque queremos brilhar a Tua glória, Senhor. Agora, ó Pai, talvez isso pese tanto nos nossos corações, Senhor. Sara a nossa nação, sara essa terra, sara a terra do Brasil, ó Pai. Ó meu Deus, não sei, ó Pai, se vai chegar o dia da perfeição. Talvez o dia perfeito, de fato, só virá com o seu retorno, ó Deus. Mas, Pai, corrige os erros. Se for necessário que o Senhor acenda a Tua ira, meu Deus, é melhor o Senhor irado para a conversão, o arrependimento, do que o Senhor calado e o Brasil entregue a sua própria sorte, ó Pai. Então, cumpre os Teus propósitos e sara-nos como nação brasileira, ó Pai. Como nação, eu te peço, vem com Tua graça, ó Deus, constrange-nos por causa dos nossos pecados, mas purifica-nos, ó Deus, de tantos desmandos, de tanto roubo, da impunidade, ó Deus, e como Teu povo, sejamos exemplo de fidelidade, porque levamos em nós o Teu nome, Senhor. Aqueles que estão em posição de decisão, ó Deus, sejam alcançados pela Tua graça. Os Teus filhos, ó Deus, que estão em posição de comando, ó Pai, abençoa-os para a glória do Teu nome. Os empresários, ó Deus, da nossa igreja, fiéis a Ti, de outras igrejas, o Teu corpo, que professam o Teu nome, ó Deus, sejam sinceros, sejam leais, ó Deus, e prospera o Teu povo para a glória do Teu nome. Meu Deus, profissionais liberais, cada um em sua área de atuação, ó Pai, abençoa os Teus filhos, empregados, ó Pai, abençoa-os com honestidade, com o melhor de si, honrando o Seu nome onde estiverem. Aqueles que nem no mercado de trabalho estão, ó Deus, os nossos adolescentes, os nossos jovens, ó Deus, que eles sejam sinceros na dedicação ao seu estudo, ó Pai, que eles professem o Teu nome na escola, na universidade, que eles sejam leais ao Senhor aonde estiverem, ó Pai, em casa, como família, que a nossa família seja um exemplo a essa nação, um exemplo de família que busca o Senhor, que honra o Teu nome, que quer viver dia após dia a Tua vontade.
faz assim conosco, ó Pai, e sara-nos para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Lara.